irmãos, vamos começar a nossa mesa redonda aqui. Primeiro, aqueles da minha faixa etária devem lembrar daquele programa Família Dinossauro. Eu não sou o Thiago. Eu criei uma armadilha para mim. Eu sugeri ao Thiago que trouxesse o reverendo Augustus aqui para a mesa. E eu pensei em ficar sentado apenas assistindo. O Thiago disse, tudo bem, a gente traz o reverendo Augustus, mas você media. Então, eu não sou o Thiago. Lembra lá, eu não sou a mamãe. Ele não é a mamãe, né? Vocês lembram aí do desenho. Ok, eu queria começar fazendo uma pergunta para o reverendo Bick, e os outros participantes da mesa podem ajudar também. Aqui no Brasil nós temos dois modelos de devoção e espiritualidade. Um é um modelo um pouco mais subjetivo, mais místico, onde as pessoas buscam retiros, peregrinações, subidas ao monte para buscar Deus, esperam algum tipo de contato chocante com Deus ali. Outro, e talvez conectado com as igrejas históricas, um modelo um pouco mais mecânico. Você vai em algumas livrarias, que me parece não é o caso aqui da nossa livraria, você tem aqueles livros do tipo 10 passos para oração vitoriosa, 5 passos para oração de poder, e por aí vai, vocês entenderam o meu ponto aqui. O Dr. Bick, no livro de espiritualidade, que eu anunciei há pouco, ele oferece um modelo diferente de busca por Deus, busca por Cristo, busca pelo Espírito. Que conselhos o Dr. Bick, e os outros irmãos podem contribuir aqui também, que conselhos o Dr. Bick poderia oferecer para pastores encorajarem sua igreja, sua comunidade na prática de uma espiritualidade de fato calcada na Bíblia e que honra os nossos documentos de fé também? That's a great question. Essa é uma boa pergunta. In the Old Testament, the concept of spirituality is really embedded in the principle, the fear of the Lord. No Antigo Testamento, o conceito da espiritualidade ele está inserido no conceito do temor do Senhor. Because the fear of the Lord is the beginning of real wisdom. Porque o temor do Senhor é o princípio da verdadeira sabedoria. And the best definition I've ever read of the fear of God is one by a 19th century theologian, John Brown. E uma das melhores definições que eu já ouvi sobre o temor do Senhor é de um teólogo do século XVIII, J. Brown. John Brown said that to fear God is to value God's smiles and frowns to be of greater weight than the smiles and frowns of men. Ele disse que temer ao Senhor é valorizar mais o sorriso ou a face fechada de Deus para comigo do que o sorriso ou a face fechada dos homens. So, in terms of the fear of God, this spirituality then is a consciousness with which I walk every day, just wanting to know from the Word of God how God wants me to live, and more importantly, even how He wants me to think for that particular day. Então, a espiritualidade é poder andar dia a dia, desejando saber do Senhor, pela Sua palavra, como Ele quer que eu faça esse caminhar. Now, the parallel term for the New Testament is just simply the term godliness. Agora, o termo paralelo no Novo Testamento é simplesmente o termo piedade. And Paul says to Timothy, exercise yourself in godliness. E Paulo diz a Timóteo, exercita-te na piedade. Now, too many Reformed people have downplayed the necessity of the fear of God and of godliness because of fear of being identified with Roman Catholic spirituality or these other false forms of spirituality that Franklin just mentioned. Agora, muitos reformados ao longo da história começaram a diminuir a necessidade ou desprezar a necessidade do temor do Senhor ou da piedade em função do medo de serem parecidos ou com os católicos romanos ou com essas outras formas de espiritualidade falsificadas mencionadas pelo Franklin. So I think we should not allow the Roman Catholics to hijack the word spirituality and say, oh, well, that's just Roman Catholic or that's some mystical thing. We won't use it anymore.
Então, nós não deveríamos simplesmente permitir que o catolicismo sequestrasse de nós o conceito da espiritualidade, simplesmente com o medo de que alguém então nos confunda com eles. But I think as pastors, we need to explain to our people what is true biblical reformed spirituality. Mas eu creio que nós, pastores, devemos explicar ao nosso povo o que é a verdadeira espiritualidade reformada. And think of it just in terms of godliness. E pense isso em termos de piedade. That means then, first of all, that I need to imitate the character of my Father in his communicable attributes. Em primeiro lugar, eu tenho que pensar que eu devo imitar o caráter do meu Pai naqueles que são os seus atributos comunicáveis. It means, second, that I must be conformed to the image of God's Son. Em segundo lugar, significa que eu devo ser conformado à imagem do Deus Filho. Walking with the humility that Philippians 2 tells me I must walk with when I let his mind be in me. Andando com aquela humildade mencionada em Filipenses capítulo 2, tendo então aquela mente para andar como Cristo. And thirdly, it means conformity to the mind of the Holy Spirit as revealed in the Word of God. E em terceiro lugar, a conformidade com a mente do Espírito Santo, conforme ela é revelada na palavra de Deus. So in conclusion, what separates biblical Reformed spirituality from Roman Catholic and false forms of spirituality is that in Reformed spirituality, it's always Trinitarian spirituality that is grounded in the Word of God. Então, o que diferencia a espiritualidade reformada de outros tipos de espiritualidade, seja católico romano ou outras, é que a espiritualidade reformada ela é sempre trinitária, sempre de acordo com a Trindade e instruída pela palavra de Deus. Which then manifests itself in the fear of God and godliness. E que ela então, essa espiritualidade então se manifesta no temor ao Senhor e na piedade. A resposta perfeita aí, sem nada para acrescentar, talvez lembrar que uma das características práticas que a gente acaba vendo de diferença é que numa espiritualidade reformada, ela é relacional, ela é pactual, aliancista. Todo outro tipo de espiritualidade que a gente vê por aí é contemplativa. Ela não é relacional no sentido pactual. Ela é contemplativa, sentimental, ela aponta para algo mais difuso. E nesse sentido, a espiritualidade que nós entendemos das Escrituras reformadas como descrita tão bem pelo pastor Joe, ela é pactual, ela é aliancista, é relação com Deus, provocação e graça dele, resposta minha. Eu penso que aqui no Brasil, por causa da grande influência do movimento pentecostal, com a ênfase em experiências estáticas e manifestações sobrenaturais, nós devíamos encontrar uma forma de expressão de espiritualidade que combinasse o que há de positivo nisso, porque nenhum movimento, por mais que nós o consideramos equivocado, ele deixa de ter algum ponto de verdade. E precisamos levar em consideração também os erros da nossa espiritualidade reformada. Às vezes, por causa da reação ao pentecostalismo, nós nos submetemos a uma espiritualidade onde não há emoções intensas, momentos de encontros profundos com Deus, onde alguma coisa pode acontecer. E às vezes os pentecostais, por causa do medo do sorveterianismo, né, que é o presbiterianismo, como eles chamam, o medo da doutrina, o medo do muito estudo, eles vão para quase que uma rejeição completa do fato de que a Bíblia diz que não pode haver espiritualidade ou edificação se a mente ela não participar de todo o processo. Então, a maioria de nós vai viver aqui nesse mundo sem ter experiências extraordinárias com Deus, do tipo que a gente lê em livro de biografia, e esse é o grande perigo de ler biografia.
Você fica pensando que as experiências que Spurgeon teve, Martin Lloyd-Jones teve, que os puritanos tiveram, que John Wesley tiveram, que Deus vai fazer com você a mesma coisa, e que se você não tiver as experiências de Jonathan Edwards, você não é espiritual. Há um grande risco em ler biografia sem você saber e ter em mente que Deus não lhe chamou para viver a vida de Jonathan Edwards, mas para viver a sua. Então precisa saber disso, precisa ter consciência disso. Então a maioria de nós não vai ter essas experiências extraordinárias. Isso também não quer dizer que nós não somos espirituais. O grande desafio nosso é viver em obediência à palavra de Deus, andando em santidade todo dia e às vezes sem sentir absolutamente nada. Você ora, você não sente que tem alguém do outro lado, você abre a sua Bíblia e lê, o texto não parece pular e falar ao seu coração, você obedece a Deus e só vem bomba em cima de você. O grande desafio da espiritualidade é você continuar crente, sem sentir, sem ver, sem experimentar e dando tudo errado. Então, é isso que eu acho que é a espiritualidade bíblica, que nós precisamos resgatar, evitando os excessos pentecostais e, às vezes, a aridez que tem no nosso campo reformado. Obrigado. Kevin? The problem is not with emotion or experience or subjectivity. O problema não é com emoções, experiências ou subjetividade. The problem with false or deficient spiritualities is that they forget one of two things. O problema com a espiritualidade falsa ou deficiente é que nela são esquecidas duas coisas. All true spirituality will be built upon revelation and redemption. Toda verdadeira espiritualidade, ela tem que ser edificada sobre revelação e redenção. So true spirituality does not try to commune with God apart from the scripture, but always through the scripture. Então a verdadeira espiritualidade não tenta ter comunhão com Deus separadamente da Escritura, mas por meio da Escritura. True spirituality does not bypass the mind, but it goes through the mind and the thoughts to get to the heart and the emotions. A verdadeira espiritualidade, ela não passa por cima da mente, mas ela passa pela mente para chegar ao coração e às emoções. And likewise, true spirituality is always rooted in the redemptive work of Christ on the cross. Então, a verdadeira espiritualidade, ela sempre tem as suas raízes na obra redentora de Cristo na cruz. Looking at 1 Corinthians chapter 1 and chapter 2 is very instructive. This passage we saw this morning. Olhando para 1 Coríntios, capítulo 1 e 2, é algo muito instrutivo, essa passagem que lemos essa manhã. Paul explicitly says to the Corinthians that they are unspiritual because they have forgotten about the centrality of the cross of Christ. O apóstolo Paulo diz claramente aos coríntios que eles estavam numa falsa espiritualidade porque eles esqueceram a centralidade da cruz de Cristo. True spirituality always focuses on and grows out of the work of the Holy Spirit. A verdadeira espiritualidade sempre é focada e cresce a partir então da obra do Espírito Santo. And the work of the Holy Spirit has been manifested in the book which he wrote. E a obra do Espírito Santo se manifesta no livro que ele escreveu. And on the cross of Christ, which is what the Holy Spirit wants to shine a light on so that we can see who Jesus is. E na cruz de Cristo, aquela sobre a qual o Espírito Santo faz a luz brilhar e aponta para ela. So that's a very simple checklist for you. Redemption and revelation. True spirituality is always anchored in those two things. Então essa é uma maneira fácil de observar a verdadeira espiritualidade, a revelação e a redenção. Eu queria mover para uma próxima pergunta, e aproveitando a presença do reverendo Augustus aqui na mesa, nós temos hoje no Brasil mais ou menos 10 mil apóstolos, e eles alegam que o chamado deles se dá por uma comunicação imediata do Espírito. Como é que o reverendo Augustus poderia nos ajudar a distinguir o chamado apostólico como nós temos no Novo Testamento e esses
clamores ou manifestações de apostolado contemporâneas. Esse número que o Franklin falou, ele pode parecer exagerado, mas talvez ele seja até maior. É que os mais conhecidos estão na mídia e não são muitos. Mas a quantidade de apóstolos de igrejas pequenas e que estão ligados a redes apostólicas, no Brasil, há dezenas de redes apostólicas que congregam ministérios apostólicos, igrejas, indivíduos. Então, esse número é por aí mesmo, embora possa parecer exagerado. Eu, quando estava estudando para escrever o livro, eu fui ler a biografia de vários desses apóstolos. Geralmente está publicada ou em algum livro, que são raros os que escrevem, ou a maior parte no site deles, as experiências que eles contaram. Invariavelmente, cada um deles, quase todos eles, disseram que foram chamados para o apostolado mediante ou uma revelação direta de Deus, em que teve um sonho, uma visão, em que Cristo apareceu, ou ouviu uma voz dizendo que era para ele, que ele tinha sido escolhido ou levantado como apóstolo, ou então através de uma profecia, pessoas que profetizaram como se fosse Deus falando através delas, dizendo que aquela pessoa estava sendo escolhida para ser apóstolo. É o caso do Peter Wagner. Em 1995, ele recebeu profecias de que Deus o estava levantando para ser apóstolo. Em 98, ele foi consagrado apóstolo por outros que já eram antes dele. É o caso do René Terranova. Ele diz que foi chamado ao apostolado através de profecias. O Gonzales, que fundou a Igreja Luz do Mundo no México, que é uma igreja de 2 milhões de membros, e ele se declara apóstolo, se declarava que ele morreu, ele disse que ouviu uma voz do céu que dizia que ele era João Batista e que Deus o estava chamando para ser apóstolo e reconstruir a estrutura apostólica de governo. Então, basicamente, no fundo de todos esses chamados modernos, há ou é uma profecia ou uma reivindicação de Deus ter aparecido numa visão, uma voz ou numa revelação para que ele fosse apóstolo. O grande problema, a grande diferença do Novo Testamento é que os 12 foram chamados pelo Cristo vivo, em pessoa, durante a sua encarnação, e Paulo, o 13º, foi chamado por uma manifestação do Cristo exaltado. Há uma diferença da manifestação, de uma aparição e de uma visão. Na visão, só você está vendo. Se eu, por exemplo, aqui tiver uma visão de Deus, só eu verei, ninguém aqui da mesa vai ver. Mas se Cristo aparecer em glória, eu o verei e todos verão ou terão algum sinal ou alguma evidência de que alguma coisa está acontecendo. A visão é subjetiva, a aparição é objetiva. O que aconteceu no caminho de Damasco foi uma aparição do Cristo glorificado no corpo da sua glória. Tanto é que os soldados, eles viram alguma coisa, ouviram alguma coisa, não entenderam porque era em hebraico, provavelmente só quem falava hebraico era Paulo, que era a língua dos sacerdotes do templo e das sinagogas, e eles viram alguma coisa, sentiram que alguma coisa aconteceu. Nenhum dos apóstolos modernos recebeu uma aparição do Cristo glorificado. Eles dizem que tem uma visão, é completamente diferente. Paulo diz, em 1 Coríntios 15, que ele foi o último a quem Cristo apareceu depois da ressurreição. Por isso, não tem apóstolo hoje, porque a condição fundamental é ter sido convocado pelo Cristo vivo em pessoa, ou na encarnação, ou no corpo da ressurreição. Como Paulo foi o último, segue-se que não tem ninguém hoje que preencha essas condições. O que Augustus quis dizer é que apóstolo bom é apóstolo bíblico. E apóstolo verdadeiro é apóstolo pobre também, né? Os apóstolos tinham que trabalhar para ter o seu sustento, como Paulo. Não eram donos de igreja, o trabalho deles era de supervisão também. Mas se Davi, Joel, Bick, Kevin quiserem dar alguma contribuição também, fiquem à vontade. É só dizer, Augusto ficou chateado comigo quando eu saí lá na salinha e falou: poxa, você tirou a graça da minha oferta, mas ele acabou de falar, não tem apóstolo para ganhar livro de graça aqui. Não? Ok. Uma pergunta
A última, para Davi e para Kevin. Vocês estão trabalhando numa igreja de universitários, uma igreja de um grande centro urbano. São Paulo hoje, acho que é a maior cidade da América, se me falha a memória, em termos de população. Como ajudar congregações, tanto no âmbito universitário como no âmbito urbano, louco, como São Paulo, a perseverar buscando o Senhor dia a dia. E com isso a gente encerra o nosso período de perguntas e respostas. Eu acho que, em grande parte, essa pergunta não é desconectada com a anterior, da questão da nossa vivência cristã. Todo mundo fala sobre os aspectos negativos do que a gente está experimentando em nossa sociedade, essa situação, esse contexto, aquilo que nós chamamos de um espírito pós-moderno, uma vida onde... Mas, ao mesmo tempo que isso gera uma série de desafios, é também um momento único de oportunidade. Eu acredito que hoje existe uma percepção muito mais profunda da necessidade de alguma coisa que funcione de ponto de referência. No passado, quando eu era menino, era uma era mais ideológica. Uma ideologia era o suficiente para dar a alguém uma causa, uma razão para viver. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu acho que o desejo por alguma coisa transcendente, eterna, é muito forte. A vida com Cristo é o contato com a palavra permanente. É a satisfação existencial e é uma aplicação situacional que tem a flexibilidade que nenhum outro sistema de ver o mundo tem. Aí eu reconheço, eu estou usando aí as 3 categorias que o Frame gosta de usar, mas que na verdade são do Poitras, o normativo, situacional e existencial, mas são perspectivas úteis e são trinitarianas de certa forma, são análogas a... Então, o que a gente tem procurado fazer na igreja é pregar, ensinar e interagir de forma a desafiar as pessoas a partirem daquilo que é normativo da revelação, do que é eterno, coisas eternas. Medita em coisas eternas. Mas entender que essas coisas eternas estão aqui, em contexto. Nós temos um chamamento e uma situação concreta para viver e aplicar. E que isso tem de ser feito de uma forma existencialmente rica, porque o mundo está com fome disso. Aí eu acho que o Evangelho tem um caráter tão transformador, de profundidade, que naturalmente você não precisa fazer muita coisa, exceto praticar isso. I think the things that unite us in ministry around the world are more significant than the things that might be different. Eu acredito que as coisas que nos unem no ministério ao redor do mundo são mais significativas até do que as diferenças que nós temos entre um lugar e outro. Whether you're in a rural setting or you're in a great urban city or you're by a university, people are still people. Se você estiver num ambiente rural ou num ambiente urbano ou num ambiente universitário, as pessoas continuam sendo pessoas. And these are people with hurts and fears and joys and concerns. E essas são pessoas que têm feridas, que têm alegrias, que têm preocupações. So people in different cities, different countries may listen to different music or may have different sense of humor, but the heart of the human problem is still the same. Então as pessoas em lugares diferentes podem comer comidas diferentes, podem falar línguas diferentes e fazer coisas diferentes, mas a natureza do coração humano permanece a mesma. I once heard an older pastor who had ministered to university students for a long time say to me, uma vez eu escutei de um pastor mais velho que por muitos anos ministrou aos universitários. Ele me disse o seguinte. He said there are 2 things you need to do to minister effectively to students. Ele disse, existem 2 coisas que você tem que ser eficaz ao fazer se quer ministrar a alunos, a estudantes. He said you need to love Jesus and you need to love students. Você tem que amar a Jesus e amar os estudantes. And that's what missionaries need to do, and that's what pastors need to do. You need to love Jesus, love the Word, and you need to love the people around you. E é isso que pastores e missionários têm que fazer. Eles têm que amar Jesus, amar a palavra e amar as pessoas.
The great secret to effective ministry is that there is no secret. O grande mistério para um ministério eficaz é que não existe mistério. It's a long obedience in the same direction. Keep teaching, keep feeding, keep loving your people. É aquela mesma grande obediência, naquela mesma direção. Continue alimentando, continue dando aquilo que o povo necessita. Deixa eu dar uma contribuição aqui. Quando eu estava na Universidade Mackenzie, fui chanceler lá durante 10 anos, e hoje está muito bem representada a chancelaria aqui. Eu estava muito preocupado em poder alcançar os estudantes, e a grande preocupação era exatamente a questão da contextualização e de ser relevante, porque não é a mesma coisa o ambiente universitário de outro ambiente. Deixa eu só dar um dado. Enquanto que no Brasil a proporção de ateus é cerca de 7% e evangélicos chega aí na casa dos 30 e poucos %, quando essa pesquisa é feita na universidade, o número de ateus que se soma aos agnósticos é igual ao número de evangélicos dentro da universidade. Então o ambiente é completamente diferente. A pressão é muito diferente. Muitos jovens que estão nas igrejas hoje, eles vão para a universidade e no primeiro ano eles abandonam a fé e abandonam a ida à igreja. Então é um outro ambiente que carece de sensibilidade, entendimento, empatia, e quem vai ministrar nesses ambientes, ele precisa estar a par das questões que esses jovens estão levando e com as quais eles estão sendo bombardeados em sala de aula pelo professor ateu, agnóstico e ativista LGTB XYZKW, alguma coisa assim. Ou pai de santo. Tá certo? Então, eu sinto que hoje as igrejas históricas, muitas delas, elas perderam a relevância pela dificuldade de adaptação a novos ambientes. O mundo mudou, a sociedade mudou, as perguntas são outras, a juventude já nasce sabendo mídia social, tem pastor que não tem nem WhatsApp, não sabe nem o que é isso, Zap, né? Tem pastor que nem sabe o que é isso. Tá? Então, há uma relutância dos reformados no Brasil, tradicionais, de mudar e se adaptar a um mundo que mudou. Então, precisa, sim, conhecer a sociedade, conhecer as mudanças, estar aberto e saber que é possível mudar sem comprometer os fundamentos básicos do Evangelho. É uma pena porque nós estamos perdendo o tempo, aliás, o bonde da história no Brasil, por essa cabeça dura nossa, que tem medo de qualquer tipo de mudança, porque a gente vai trair a herança reformada. Não trai, não. Uma característica do espírito reformado é que a igreja está sempre se reformando à luz da palavra de Deus. Tendo a palavra de Deus como guia, nós podemos nos adaptar. Então, desculpe, eu só queria dar essa contribuição. Bem rapidamente, dá os títulos das cartas pastorais que você fez na época do Mackenzie. Fala bem rapidinho onde as pessoas podem encontrá-las também. Você pode encontrar no site da chancelaria, onde tem a foto do Davi, né? Cerca de 10 cartas pastorais, que na verdade eram, o nome era Cartas de Princípio, que foram elaboradas abordando questões bem atuais da universidade, da perspectiva reformada. A questão da diversidade, da pluralidade, a violência, a questão da política também, ciência, tecnologia. Então, foram tentativas de dar respostas aos alunos a partir de um referencial reformado que eles tanto precisavam. Você pode acessar no site do Mackenzie, procurar chancelaria, e lá você tem o texto de todas estas cartas. Irmãos, bom almoço. À tarde, à noite, nós nos encontramos.